Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais uma EBD Online. Essa EBD bem pertinho de você. Eu sou o evangelista Gastone, atualmente superintendente das nossas escolas bíblicas dominicais, da nossa IEADALP Comadalp. Queridos irmãos, sejam muito bem-vindos e fico muito feliz de sua presença, sua audiência nesta aula, ou pré-aula, que nós vamos tratar, já iniciando o segundo trimestre de 2025. Nós temos aí para estudo, e o Verbo se fez carne. Nós vamos dar uma estudada, mais uma vez, dando uma aprofundada em Cristologia, e com o subtítulo deste novo trimestre, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Então nós vamos trabalhar no Evangelho segundo escreveu João. E nós temos a lição de número 1, intitulada como o Verbo que se tornou em carne. Lição esta, datada para 6 de abril de 2025, cujo texto áureo está em João, capítulo de número 1, versículo 14. Diz assim: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade." É bem verdade que no trimestre anterior nós tivemos uma lição voltada para a heresiologia, aprofundamos bastante conhecimento em cristologia e tivemos um momento para também estudar sobre o Verbo encarnado. E naquele momento em que estudamos sobre o Verbo encarnado, tivemos a oportunidade também de falar sobre o unigênito, o Filho de Deus, Filho do homem, os títulos que Jesus recebera. Então tivemos a oportunidade de trabalhar muita coisa. Nesta lição, nós vamos não ter mais o foco de heresiologia, nos aprofundaremos em cristologia. E dentro desses assuntos, nós vamos trabalhar o Verbo encarnado, conforme aqui o texto que é trazido pelo pastor Elienay Cabral, que dispensa comentário do servo do Senhor, que já escreve há muito tempo as lições para CPAD e que é hoje consultor doutrinário e teológico da nossa casa publicadora. Queridos irmãos, a verdade prática da lição nos diz assim: o Verbo de Deus inseriu-se na história, assumindo a forma de homem para redimir os pecadores. É bem verdade que quando nós vamos trabalhar a lição sobre a encarnação, nós precisamos aqui ocular trabalhar com outras doutrinas, inclusive a hamartiologia, já que falar de redenção, falar de remissão, pressupõe que a gente tenha abordado sobre pecado. Não é? Então, um assunto vai puxando o outro e os irmãos terão oportunidade de trabalhar esses textos. A leitura bíblica em classe, texto que nós vamos estudar na divisão dos tópicos, está em João, capítulo de número 1, versículos de 1 a 14. Esse texto vai trazer algumas situações. De início, eu já coloco aqui para os irmãos, do verso 1 ao verso 14, nós encontramos 4 vezes a palavra verbo. Mas a palavra luz, nós vamos encontrar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós temos aqui algumas palavras que vão merecer destaque. Verdade, vida e luz. Num texto em que a gente vai abordar sobre o Senhor Jesus encarnando. Então, a palavra, que é o verbo, o logos, sendo encarnado. Aqui a gente tem 3 objetivos que é interessante para os irmãos darem uma lidazinha. Primeiro objetivo: apresentar as informações introdutórias sobre o Evangelho de João. Isso está no primeiro tópico. No primeiro tópico a gente tem
o Evangelho de João, autoria e data, propósito do Evangelho e a natureza de Jesus. Então, o primeiro objetivo, tópico 1. Segundo objetivo, revelar o Senhor Jesus como o Verbo de Deus. E está no segundo tópico, Jesus, o Verbo de Deus. A revelação que ultrapassa o passado, a natureza fundamental do Verbo, no princípio era o Verbo. Terceiro e último objetivo, explicar, tanto doutrinariamente como biblicamente, a manifestação do Verbo. E quando a gente diz aqui, doutrinariamente como biblicamente, parece que é a mesma coisa, mas não é, tá bom? E aí vocês podem tomar nota. No dicionário comum, a palavra doutrinária se refere ao conjunto de dogmas e princípios que fundamentam um sistema ideológico. Acontece que nós não usamos o termo dogma porque dogma é um recorte da doutrina. Mas, quando vamos buscar dicionários bíblicos, nós encontramos um conceito mais aprofundado. Inclusive, no quesito biblicamente, que vai se referir àquilo que é interpretado e aplicado, né? E isso logo após uma exegese, não fugindo da ortodoxia. Tá bom? Dentro da lição propriamente dita, nós temos a palavra encarnação, que é a palavra-chave dessa lição. Então a gente vai trabalhar o verbo que se fez carne, ou que se tornou em carne, né? E aqui é encarnação, tá? E essa encarnação, é bom que os irmãos trabalhem, é diferente do que se fala de reencarnação. Nós trabalhamos até isso na lição passada, com foco, né, no combate às heresias. Aqui a gente tem na introdução da lição que o Evangelho de João, ele centra-se no ministério de Jesus em Jerusalém. Por isso ele é um evangelho que é diferenciado. Pela misericórdia, nesse trimestre, a gente vai estar fazendo uma síntese e colocando em PDF e disponibilizando para os irmãos. Eu já disponibilizei no grupo de dirigentes e no grupo de adjuntos da Escola Bíblica Dominical, tá bom? Mas assim que der, ele vai ser disponibilizado aqui para a equipe de gravação, que vai colocar num drive aí, os irmãos terão um link, acessa e pode baixar o material que é complementar, tá bom? Nada vai substituir a lição, tá? E a lição não substitui a Bíblia. Então são materiais que são complementares aí para os irmãos. E nesse material a gente traz algumas informações, poucas, mas traz algumas informações para nos ajudar. No caso aqui do Evangelho de João, João ele centra as informações de Jesus em Jerusalém. Não sei se os irmãos já tiveram oportunidade de prestar atenção. Então a gente tem do ministério de Jesus, né, do capítulo 1 ao capítulo 11, então engloba todo o período de ministério de Jesus em termos de tempo. Né? Nós temos aí 3 anos e meio de ministério. E a partir do capítulo 12, nós temos a entrada triunfal em Jerusalém, então já a reta final de Jesus para entrada, para manifestação dele para com os seus discípulos nas mensagens finais, crucificação, ressurreição, não é? E, é claro, a sua ascensão aos céus. Então, a gente tem apenas 11 capítulos, versando aí 3 a 3 anos e meio de ministério, e o restante já foca no final. E aqui, justamente, a informação do pastor Elenay Cabral é que o Evangelho de João centra-se em Jerusalém. Mas lembrem-se que o primeiro milagre de Jesus não acontece em Jerusalém. O próprio João registra que o primeiro milagre acontece em Caná da Galileia. Não é? Ficava um pouquinho distante. Mas Jesus, na visão aqui de João, ele trabalha, não é, aqui em Jerusalém, trazendo essa
visão de que Jesus é o Filho de Deus. Uma outra coisa que os irmãos poderão trabalhar é sobre a necessidade da escrita do Evangelho de João, da escrita dos demais livros da Bíblia. Mas o Evangelho de João, ele vai justamente diferenciar-se de Mateus, de Marcos, de Lucas, porque ele vai direto ao assunto. Não é? Os discípulos, os apóstolos, estavam enfrentando bastante hereges, bastante heresias, o gnosticismo ganhando força. Então ele precisava combater isso de frente e com muita veemência. Então ele começa justamente o seu escrito dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Simples assim. Então ele já vai dizendo: Jesus é Deus. Aí os irmãos, para terem uma noção da necessidade, o nosso comentarista, no tópico 1, que vai trabalhar autoria e data, coloca a escrita do Evangelho de João entre os anos 80 e 90. Né? Se os irmãos tiverem acesso aí a bíblias de estudo, poderão ver que essa datação ela varia bastante. Eu trouxe para os irmãos aqui informação, por exemplo, da Bíblia de Estudo da Escola Dominical. E para a equipe que compôs essa Bíblia, João, ele foi escrito entre o ano 80 e o ano 85. Aqui a gente tem de 80 a 90, está dentro dessa margem de escrita. E o que eu quero dizer, ainda que tenha sido escrito no ano 80, seja pela Bíblia de estudo da escola dominical, seja pela informação da lição, ou por outros materiais complementares que nós temos. Imagine que foi escrito no ano 80. Jesus, encerrando o seu ministério por volta do ano 36 da era cristã. De 36 para 80 já são 44 anos. Então percebam a necessidade. 44 anos de propagação do evangelho na oralidade. A gente sabe que os outros evangelhos, neste caso o evangelho segundo Mateus, Lucas e Marcos, já tinham sido escritos. Mas imaginem que havia necessidade de escrever. Por quê? Só na oralidade amplia-se a dificuldade da memorização. Faça um exercício simples. Comece agora a pensar na pregação do domingo passado. Então, faça aí esse esforço para lembrar qual foi a mensagem do domingo passado, onde foi que o pregador fez a leitura. E do tempo que ele ministrou a pregação, quanto tempo de mensagem você memorizou. Então, eu estou falando de domingo. Agora, faça o mesmo exercício para o mês passado, para o ano passado. Perceberam a dificuldade? Então, havia necessidade de escrever, de ficar com o material para que os irmãos pudessem ter a mensagem de Deus escrita. E ele começa de uma forma bem contundente: Jesus é Deus. Aqui no tópico 1 ainda, ele vai dar uma frisada na questão da palavra logos, que é traduzida por verbo, e os irmãos poderão trabalhar mais sobre o verbo. Sobre o verbo. Na lição passada, a gente até colocou aí para os irmãos sobre o que significa verbo. Então, os irmãos poderão trabalhar o significado da palavra verbo. Mas, se possível, pegue um dicionário teológico. E, por fim, a natureza de Jesus. Então, tópico 1 vai trabalhar essa primeira parte, que é situar o Evangelho de João, com autoria e data e com o propósito do Evangelho. No material que eu escrevi para os irmãos, também a gente foca nessa necessidade da escrita. Na Bíblia de Estudo da Escola Dominical, é interessante um quadro que tem dos destinatários, e eu vou ler para os irmãos. Nós temos, dentro do quadro destinatários, povo, necessidade, o interesse e a identidade. Aí já na outra coluna,
características, influência nesse evangelho. Né? Então, povo, cristãos da Ásia Menor. Necessidade, encorajar a fé em Jesus Cristo. Interesse, combater as heresias da época. Identidade, gentios, que neste caso, em sua maioria, gregos. Né? Influência nesse evangelho. Então tem aqui a preocupação em situar as localidades da Palestina, interpretar os nomes hebraicos, destacar os discursos e milagres realizados por Jesus, que confirmam sua identidade e seu poder. Ênfase teológica e forte uso do dualismo entre o mundo celestial e o mundo terreno, luz e trevas. Uso de conceitos filosóficos aplicados à revelação de Deus, como o conceito de logos. Então, só um quadro pequeno, mas a gente tem muita informação. Inclusive, quem tem essa Bíblia vai ter material bastante pertinente. E para essa lição, eu estou usando bastante a Bíblia da Escola Dominical e a Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal, complementando com a NAA e com a Pentecostal Edição Global. Então, são Bíblias que têm materiais complementares que poderão nos ajudar muito mais com a lição de hoje. É claro que os irmãos têm a própria lição e o livro de apoio, que vão aí trazer bastante informações para os irmãos. Não é? Vem então o tópico de número 2, e eu tenho apenas 5 minutos para comentar. Então, vou tentar aqui de forma bem rápida trazer alguma coisinha do tópico 2 e tópico 3. Falando do verbo de Deus, Jesus, o verbo de Deus, nós temos aqui a revelação que ultrapassa o passado. Né? O verbo já existia com Deus e estava com Deus e é Deus segundo João capítulo 1, versículo 1. Então, esse versículo vai mostrar uma realidade que transcende tempo e espaço. Então, o Senhor Jesus, como o verbo encarnado, ele já existia. E há um texto que eu não lembro agora quem citou, aí vai dizer é o verbo pré-existente. Né? E aqui a gente tem, já no finalzinho do tópico 2, assim, o conceito mais apropriado para Logos encontra-se em Jesus, que representa a expressão da divindade, ou seja, a revelação de Deus. Tá? Então o Senhor Jesus traz para a gente essa situação de revelação. Tá? E que nós trabalhamos na lição passada sobre conceito de graça. Tá? E não vou trabalhar aqui de novo, mas essa é a ideia. O que é graça? A presença de Deus manifestada por Jesus Cristo através da cruz do Calvário. Então, a presença de Deus, né, em nós é a graça. Né? São vários conceitos de graça, a maioria que a gente tem é um favor imerecido, mas favor imerecido são vários. Na verdade, a gente não merece nenhum favor. Né? E graça é aqui, né, o Senhor Jesus, presença de Deus. No texto de auxílio bibliológico, falando sobre o verbo, os irmãos poderão perceber que aqui esse verbo é o agente da criação. Né? E a gente vai poder refletir sobre esse logos que é razão, né? O princípio da razão que governa o mundo. Terceiro e último tópico, e aí respondendo ao objetivo de número 3, explicar doutrinariamente, biblicamente, sobre a encarnação. Primeiro, a manifestação do verbo e a luz do mundo. Vocês lembram que eu contei com vocês, né? Dos 14 versículos, aparecem 4 verbos, mas aparecem 6 luz. Né? Então, é interessante que os irmãos aqui aproveitem para abordar também essa situação de que a gente tem no texto, né? Em que vão se contrapor luz e trevas. Né? Então, aproveitem para trabalhar. E aqui, fechando, a verdadeira luz é Cristo, que foi anunciado por João Batista, mas que os homens decidiram rejeitar.
no material que eu coloquei, também colocado que ele veio para os seus e os seus o rejeitaram, não o aceitaram. Não é? E graças que aí os gentios puderam aceitá-lo. O privilégio de nos tornarmos filhos de Deus, nesse privilégio, não é, vocês vão poder trabalhar aqui a questão de que tanto os judeus quanto aos gentios, a luz manifestou-se para revelar o plano divino de redenção a toda a humanidade. E aí, trabalhar essa filiação divina. Não é? Então, nós enxertados fomos e hoje fazemos parte deste povo, do rebanho, graças ao Verbo encarnado. E aí também, uma parte bem interessante que os irmãos poderão trabalhar, buscar um apoio no Antigo Testamento, é já no finalzinho, a manifestação e habitação do Verbo. Aqui o nosso pastor Elenay Cabral, ele traz uma expressão para ser analisada e ensinada. A expressão "e habitou entre nós", ele faz questão de elucidar esse termo e expressa o seguinte: o Verbo armou seu tabernáculo ou tenda entre nós. Então, antes Deus habitava numa tenda montada pelo seu povo. Agora, de acordo com as palavras do evangelista, ele reside entre nós. E é interessante que eu gosto de trabalhar com as palavras de Paulo, quando vai tratar sobre templo e morada, né? Aí eu faço questão de comentar. O Senhor Jesus, ele, quando já preparando os seus discípulos para a sua ida, em João 14, não se turbe o vosso coração, mas ele faz questão de dizer que ia para o Pai, ia preparar a morada, mas é interessante que ele não deixaria os seus discípulos só, o seu povo só. Tá? E eu faço questão de dizer que se ele tem deixado o povo sozinho, o seu trabalho, toda a sua dedicação seria de água abaixo. Tá? Então ele deixa um outro, que é igual a ele, o Paracletos, deixa o Espírito Santo. Aí Paulo faz questão de dizer que nós somos templo e morada do Espírito Santo. E essa morada aí, eu faço questão de dizer, né, não é uma pousada para ele vir pousar, passar um final de semana e ir embora. Não é hotel 5 estrelas, ou 4 estrelas, ou 3 estrelas, não é um hotel que vai de temporada em temporada. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. E o Espírito Santo habita em nós. Ele vive em nós. Que Deus abençoe e que te use, professor, em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical poderosamente. E que o Senhor Jesus, ele tenha misericórdia de ti e dos vossos alunos. Um grande abraço, que Deus abençoe. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco.
Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.